Boa noite a todos. Pai seja com todos, amém? Graças a Deus. Pode acender as luzes do templo, fazendo um favor? A gente vai proceder à leitura. Quanta alegria. E como Deus fala, né? Ele fala no meio do louvor, Ele fala no meio da adoração financeira. Ele não deixa, né? Basta que a gente esteja com o ouvido preparado para ouvir. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos começar aqui a nossa meditação. O tema da nossa mensagem de hoje é a imagem final. Gente, olha que imagem linda que o Franklin escolheu para fazer aqui a nossa arte. Esse menino é um artista, né? É um ninho de águias, tem um filhotinho ali no cantinho, e note que no pé do papai águia tem um peixinho, ele está trazendo um alimento aí para o ninho. Ele é muito show, né? Ele é muito campeão, esse rapaz. A imagem final, então é sobre isso que a gente vai ponderar, a imagem expandida que a gente vai ponderar hoje. O texto-chave, né, a base do tema de hoje está lá em Deuteronômio 32. Abre a sua Bíblia, por favor. Em Deuteronômio 32, a partir do versículo 7. Deuteronômio 32, a partir do versículo 7. Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Pergunte aos seus pais e eles lhes contarão, aos seus líderes e eles lhe explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com os números dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os seus filhotes. Depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Amém? Graças a Deus. A Isabela vai colocar um vídeo aqui agora para vocês. Esse vídeo aqui, ele vem de uma gravação de uma fundação chamada American Eagle Foundation, tá? Em conformidade junto, né, com a ONG Eagles.org. Se você procurar no YouTube, não faça isso agora, por favor, né, como Eagle Cam, né, a câmera da águia, você vai encontrar diversas câmeras e essa é uma delas. A gente ia trazer ao vivo, porque ela passa ao vivo 24 horas, mas eu não sei por que de noite estava escuro o ninho da águia. Não estou entendendo, não deixaram, né? Mesmo com o filtro noturno não estava nítido, então a gente optou por pegar uma gravação. Essa é uma gravação do mês 3, tá? Tem um mês que teve essa gravação, então a gente trouxe essa gravação do dia. Então esses filhotinhos aí, eles estão um mês mais velhos agora, porém ela passa 24 horas ininterrupto na live no canal do YouTube da American Eagle Foundation. Essa fundação, ela existe desde 1985 e o objetivo dela é monitorar a águia americana, a águia de pescoço branco, ou a águia real, como assim é conhecido o símbolo dos Estados Unidos. Desde sempre, e ela pesquisa seus hábitos alimentares, de reprodução, de família, os seus hábitos de habitat e tudo mais. Em um determinado momento, eles, né, tiveram essa ideia de colocar no ar, criar um canal do YouTube e colocar no ar essa câmera ao vivo. E daí eles iam passar o projeto inicial, era passar durante 3 meses essa imagem do ninho, né, acompanhando os filhotes da águia real. E o sucesso ele foi imenso.
Tanto que somente no primeiro mês, mais de 2.000 pessoas assistiam a live, assistiam online o andamento, a rotina, o dia a dia da águia real, igual você está vendo aí. E eles começaram a perceber que quando os ovos se romperam, a família, o papai e a mamãe águia com seus 2 filhotes, que por sinal, viu, igreja, é um casal eterno, até que a morte os separe, igual a coruja, é um casal só a vida inteira, não troca de casal a cada estação, a águia também, é um casal eterno. Eles perceberam que o casal, eles se revezavam no cuidado do ninho. Uma hora era o papai águia, outra hora era a mamãe águia, e eles limpavam o ninho, né, jogava restinho de pena fora, restinhos de bichinhos fora. Enquanto isso, o outro saía caçar para si próprio, depois para revezar para sair caçar para trazer para os filhotinhos, depois para vigiar, é lógico, o ninho e proteger o ninho. E assim foi durante muito tempo. Até que chegou um momento, quando os 2 filhotinhos ainda eram duas bolinhas de penugem com bico, o papai e a mamãe águia sumiram. E aquilo provocou uma comoção dentro do canal do YouTube, né? O chat começou a subir mensagem do que está acontecendo. Cadê o papai e a mamãe águia? E eles começaram a pedir a intervenção aqui da eagle.org para ir lá ver o que estava acontecendo. Vai lá no santuário, sobe lá no ninho, aquele ninho específico estava a 60 metros de altura, e vai lá ver. Alguém caçou o papai, a mamãe, né? Ou eles foram depredados, ou foram hostilizados, né? De repente algum outro animal. Os bichinhos vão morrer. E aí a página não parava de subir mensagem pedindo interferência, né? Da fundação. Vai lá ver o que está acontecendo. Esses bichinhos eles vão sucumbir. Eles estão jogados à própria sorte. Eles estão à mercê das intempéries, dessa altura que está esse ninho. Veja que tem até neve aí. Quando, de repente, o operador da câmera, ele ampliou o foco. O foco que estava muito em cima do ninho, ele ampliou a imagem, ampliou o foco, e do lado, num galho, estava lá o casal, papai e mamãe águia, vigiando atentamente os filhotes. Era uma preocupação totalmente, então, infundada, que as pessoas estavam sentindo no momento. E depois, quando eu vi, né, eu vi isso daí numa reportagem, eu fui pesquisar, depois fui ler, é lógico que eu entrei. Hoje tem inúmeras câmeras ao vivo, né, da águia, foi a coisa mais linda, e eu fiquei um tempão estudando sobre isso, aprendendo sobre eles, e eu comecei a ponderar sobre essa imagem expandida. Para mim, eu comecei a estudar e fazer uma ilustração sobre isso, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Porque enquanto eu via isso, enquanto eu lia a história desse ninho, eu comecei a pensar quantas vezes eu me senti sozinha no ninho. Quantas vezes eu me senti abandonada, largada ou à mercê da minha própria sorte. E comecei a pensar assim, e quantas pessoas também já não se sentem assim? Ou um dia se sentiu, ou está se sentindo agora, ou, em nome de Jesus, que isso não aconteça, pode ser que aconteça no futuro, de se sentir desamparado, de se sentir sem esperança. Eu estou aqui sem cuidado. Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. Deus não atende. Eu estou aqui sozinho no ninho. E daí eu comecei a fazer essa ilustração na minha mente, comecei a trazer na Bíblia essas mensagens, por isso que a gente falou sobre Deuteronômio 32, e essa ilustração me ensinou 3 coisas que são essas que eu quero compartilhar com você. Pode tirar, viu, Isabela? Senão ninguém vai nem ouvir o que eu estou falando. Aê! Tá todo mundo assim, ó. Coisa mais linda, né, irmã? É lindo. Você fica horas olhando. A primeira coisa que a gente aprende com essa ilustração da águia, que nos faz lembrar, é que a nossa visão é limitada. A nossa visão, ela é restrita. Eu vejo somente parte de um todo do cenário.
Você vê somente parte de um todo desse cenário. E a prova bíblica está aqui, em 1 Coríntios capítulo 13. É um versículo sensacional que a gente guarda muito. 1 Coríntios 13, 12, que fala assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então eu conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ou algumas versões como dizem, como em enigma. A cidade de Corinto, a gente já, inúmeros pastores já falaram, pregadores aqui, a respeito da riqueza da cidade, da grandiosidade. Era uma metrópole, uma cidade rica, de pessoas cultas, estudadas, conhecidas, né, tanto na cultura como no conhecimento. E Corinto, ela se destacava muito nesse sentido. E ela também era conhecida pelos seus grandes e bonitos e de grande quantidade de espelhos produzidos por metal polido. E, ainda que eles fossem capazes de refletir a imagem de quem o olhava, muitos detalhes não eram visíveis. E ainda que ele fosse um grande objeto, a expressão exata da pessoa, detalhes importantes da pessoa, não eram revelados, até pela exatidão que o próprio material oferecia, porém, era um dos destaques. E é por isso que o versículo fala, agora a gente vê em parte como em espelho. A gente vê, mas não vê tudo. A gente vê uma parte, mas não vê os detalhes. Tem detalhe que é bom que a gente não veja mesmo, né? É bom que a gente não veja, mas o próprio material. E assim, por maiores que sejam os conhecimentos que a gente tem hoje, e olha que hoje a gente tem acesso a muitos conhecimentos. Antigamente, as pessoas elas se dedicavam a uma ou duas coisas que se interessavam, e hoje a gente tem acesso a todo tipo de conhecimento. A internet está aí, o advento da internet, ela está aí trazendo informação do mundo inteiro, e hoje todo mundo, na verdade, ele é apto a conversar sobre qualquer coisa. A gente conversa sobre política, sobre botânica, a gente conversa sobre mercado internacional, bolsa de valores. E a gente conversa sobre tudo, hoje sobre a saúde. Todo mundo aqui, o ano passado, não era especialista em vacina? A gente era. Só que por mais conhecimento que a gente tenha, a vida como um todo ainda é um enigma. E é um enigma complexo. O geral nosso. Algumas pessoas, por exemplo, por mais familiares que elas sejam da gente, algumas pessoas por mais íntimas que sejam da gente, a gente não conhece ela por completo. A gente só conhece o que ela deixa transparecer. A não ser, lógico, que seja assim um divórcio, uma separação de sociedade, né? Daí a gente descobre a verdadeira face da pessoa nessas horas, né? Mas a gente não conhece, a gente convive anos com a pessoa sem saber. Algumas situações que a gente passa não entende por que está passando, a gente olha, anota, e a nossa visão é limitada. A gente não consegue ir longe. Gente, eu tenho um exemplo. O meu avôzinho, pensa num velhinho que se cuidava, gente. Meu avô fazia caminhada e andava e se cuidava. Nossa, pensa num velho cheiroso. Cada vez que ele ia passar, antigamente, aqueles desodorantes de apertar, assim, de plástico, aqueles avanços. E ele ficava, chegava quase fedia, tanto que passava. E ele, quando tinha que fazer o exame dele anual, né, o cuidado dele, ele morava com a gente lá com a minha mãe. E ele voltava tudo cheio. Eu tenho a pressão de um menino de 16 anos. Ele chegava e estufava o peito. Vista boa, mente boa, circulação perfeita, pressão ótima, coração também, sem problema nenhum. E de repente um dia ele acordou falando assim com a gente. Ele acordou e estava meio puxando a boca. A gente ficou assustado, falei, nossa, será que durante a noite ele teve alguma ameaça de algum AVC, né? Antigamente a gente chamava derrame. E será que ele teve alguma coisa assim? Vamos investigar, vamos cuidar, vamos levar no médico. E quando foi ver, ele tinha um câncer inoperável no meio da cabeça, no meio do cérebro. E a minha avó, até hoje ela fala isso. A minha avó, ela já está bem avançada na idade, e até hoje ela fala assim, coitado do seu avô, tanto que se cuidou, olha lá, morreu. Então a gente não entende porque às vezes a gente faz alguma coisa, a gente cuida de alguma coisa, a gente investe em alguma coisa e acontece. A gente não é claro.
para a gente. E espiritualmente falando, também é assim. Nesse tempo, enquanto a gente está aguardando o retorno de Cristo, tudo que nós vivemos, tudo que nós sabemos, tudo que nós sentimos, é parcial. Não é pleno. Nós estamos ainda cuidando, embora a gente tenha a revelação imediata de Deus a respeito do seu grande desígnio, diante de toda a dispensação do evangelho e tudo mais, ainda existe comprimentos, larguras, ainda existem profundezas e alturas que a própria Bíblia não contou para a gente. Como o versículo lá falou, é um enigma. Existem coisas que a gente só vai saber na eternidade. Existem coisas que só vão aparecer para a gente quando o Senhor vier nos buscar e a gente não olhar mais de cima, a gente olhar de frente. E daí sim, como o versículo disse, eu não vou mais ver embaçado como espelho. Eu vou ver face a face. E eu vou me tornar conhecido, e eu vou conhecê-lo da mesma forma de como eu sou conhecido, plenamente. Engraçado que o versículo 13 de Coríntios ainda continua, ele fala assim, assim agora permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. É lógico, o nosso crescimento aqui em terra, enquanto a gente espera esse dia do Senhor, ele se dá pelo amor. A compreensão de Cristo em nós e através de nós, ele se dá através do amor. Através do amor pela sua palavra, através do amor pelos seus mandamentos, através do amor pelo seu povo, pela sua igreja, né, pelos desassistidos, é através do amor que a gente vai crescendo, alcançando a estatura, né, do varão perfeito, até que finalmente a gente chegue diante do Senhor. E sempre lembrando disso, que daí sim, no dia do Senhor a gente vai conhecer Ele plenamente, na mesma proporção em que Ele nos conhece hoje. Amém? Segundo ponto, que aquela ilustração da águia nos trouxe. Apesar do que possa parecer, o Senhor não está longe de cada um de nós. Por mais que a gente se sinta sozinho, Ele não está longe. Atos 17, 27, ele fala assim, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Gente, isso é uma afirmação, a Bíblia está dizendo, embora nós possamos nos sentir abandonados, isso é uma verdade, e é uma verdade bíblica, é uma afirmação, Ele não está longe de cada um de nós. Max Lucado, ele escreveu um livro chamado Iluminalma, é um livro de devocionais, e ele fala uma frase muito show, que eu vou ler aqui para vocês, ó. Você nunca irá onde Deus não está. Imagine suas próximas horas. Onde você estará? Numa escola? Deus habita na sala de aula. Na estrada, a presença dele paira sobre o trânsito. No ambulatório do hospital, na sala executiva, na sala dos seus sogros, Deus estará lá. Acontece, porém, que muitos de nós não desfrutamos dessa presença. Alguns de nós, inclusive, passam a vida se arrastando, como se não houvesse um Deus que nos amasse. A gente passa o tempo como se a única força viesse de nós mesmos. Como se a única solução viesse de dentro e não do alto. E mesmo aqui, às vezes, dentro da igreja, existem pessoas que vivem sem Deus, é uma vida sem Deus, serve a Deus, cultua a Deus, vem na casa de Deus, mas não sente a presença de Deus. É como o versículo diz, está vivendo tateando, está procurando encontrar, não sente a presença dele. Mas lembra da afirmação do versículo 27, essa é a principal afirmação, é possível encontrá-lo. Mesmo aqueles que hoje não estão sentindo a sua presença, mesmo aqueles que hoje não estão conseguindo tocá-lo, mesmo tateando, não precisa se desesperar, porque Ele está perto de nós. E Ele está todo momento, a Bíblia está cheia de provas disso. Eu anotei aqui, ó, não está ali. No Salmo 19, fala que as provas da sua existência
da sua presença e do seu poder estão ao redor de nós e estão em todos os lugares. Salmo 139, Jeremias 23, Amós 9, 1 Reis 8, todos esses versículos, esses capítulos falam, porque Ele enche todas as coisas no céu e na terra com a sua presença essencial. Ele enche todas as coisas. O seu coração está vazio hoje, Ele enche com a sua presença essencial. O fundo do teu ser, ele está vazio, o seu âmago, ele enche com a presença essencial dele. A sua cabeça está vazia hoje, a ponto que você não consegue mais raciocinar, e não consegue pensar no que fazer. Ele enche com a sua presença essencial. Ele está perto. E note de novo, o versículo 27 que fala, Ele está perto de cada um de nós. Sou eu, é você, é você, é você. Deus não tem preferidos. Não importa se você está no meio de uma multidão, no meio de uma grande avenida, de uma metrópole extremamente cheia de gente, ou se você está sozinho naquela casinha no topo da montanha, saindo a fumacinha lá da chaminé da casinha sozinho. Ele não liga onde você está, Ele quer estar perto de você. E Ele está fácil de alcançar para cada um de nós. E todos nós podemos desfrutar da presença de Deus. Para a honra e glória de Jesus. Davi já até falava isso. No Salmo 56, 3, ele falava assim, ó, quando eu estiver com medo, eu confiarei em Ti. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Porque Ele está perto de cada um de nós. Amém? Terceiro ponto que a ilustração da águia nos traz. Deus carrega o seu povo. Vamos voltar lá do Deuteronômio 32, 11, que a gente já leu lá no começo. O versículo 11, ele fala assim, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Versículo 12, o Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Moisés aqui, ele faz uma analogia, ele faz uma comparação entre Deus e a águia, que ela é excepcional, né? É uma coisa muito linda, a gente costuma sempre falar de Jesus como leão, como cordeiro, faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Mas essa analogia com a águia, né, é uma coisa tão bonita, porque vocês viram ali o como Ele cuida dos seus filhos, o como Ele carrega, o quanto Ele zela, e é assim que Deus age conosco. É da mesma forma, é aquele amor excepcional de que não sai de perto, que Ele cuida. Ele descreve, Moisés descreve com uma elegância, né, uma ternura, o amor paterno sobre o seu povo. E quem é o seu povo? Exatamente, sou eu. Você é o povo. E é assim que Ele cuida. Vamos esmiuçar um pouco esse versículo, esses dois versículos, o 11 e o 12. Olha como está colocado aí, ó. Como uma águia que desperta a sua ninhada. Algumas versões dizem como ela agita, tá? Isso. Como uma águia que desperta a sua ninhada. Ou seja, Ele instiga, Ele provoca os seus filhotes a voar. Ou seja, Ele tira da zona de conforto, Ele tira do lugar que Ele não desejou. De repente o ninho é ali o lugar que você deve estar, mas deve estar durante um momento. E Deus não quer você para sempre ali no ninho, aconchegado. Deus quer você alçando voos, e voos altos, voos distantes. Então, de repente, Jesus dá um chacoalhão na gente, dá um esbregue na gente para a gente acordar e sair dessa zona de conforto. É o seu lugar, mas não é para sempre. Ninguém pode viver comendo minhoquinha macerada o resto da vida. Tem que sair à caça. Então, de repente, acontecem essas coisas, igual eu falei no começo, a nossa visão não deixa enxergar, a gente não enxerga o todo, mas é isso. É provocando a nossa mudança, provocando o nosso crescimento, provocando que a gente avance. A outra parte do versículo que fala assim, paira sobre os seus filhotes. É para incentivar, gente. Ele está pairando, voando sobre os filhotes. A partir do momento que chacoalhou, o filhote saiu
Para voar, ele voa por cima, fazendo sombra, porque o filhote lá de baixo, ele vai vendo a sombra, vai acompanhando o caminho que deve andar, vai cuidando, impedindo das tempestades de alcançar o seu filho que está alçando os seus primeiros voos, ele está protegendo, nenhuma tempestade vai alcançar, e ele vai guiando, ele vai vendo, ele vai incentivando, e ele vai acompanhando do alto cada trajeto, cada pedaço, cada aprendizado, cada nova experiência. Ele vai andando junto, mostrando o caminho que deve andar, mostrando as decisões que deve tomar, ensinando como planar, ensinando como caçar, ensinando como vencer, enquanto está aqui. Outra parte do versículo. Ele estende as suas asas para apanhá-los. Gente, no caso do seu filho, que está no meio do seu voo, não consiga completar o seu desafio, a sua jornada, ou se canse, ou começa a titubear, catar cavaco, né? Sai catando cavaco, e começa meio que fraquejar, ou às vezes cai em queda livre, mesmo de lá de cima, despenca, não aguenta. A Bíblia fala que ele vem, ele estende as suas asas e ele os apanha, ele entra por debaixo do filho e o recolhe nas suas costas. E ele cuida de lá. Ele recebe e suporta nas suas costas, sustentando, é lógico, de tempos em tempos, até que esse filhote esteja pronto para seguir. Ou para seguir o voo dali para frente, ou para voltar para o ninho e começar tudo de novo, com a minhoquinha e a macetada. Mas desde que você seja pronto de novo. Às vezes esse voar nas costas do Senhor é o refrigério que você precisa. O fôlego que você precisa da sua caminhada. Aquele descanso. Aquele tempo que Deus precisa realmente te carregar. E não deixa você chegar no chão. Por mais que você esteja em queda livre, Ele te suporta. Ele suporta o seu erro, Ele suporta o seu fracasso, Ele suporta o seu pecado, Ele suporta a sua vida, porque é um filho amado, para a honra e glória de Jesus. Levando-o sobre essas asas, note como essas coisas que Deus faz e que a águia faz, esse levando sobre as asas, né? Ele fica com a asa aberta e segurando o filhote atrás e conduzindo até o lugar que ele deseja, nos faz pensar muito sobre a atitude de Cristo também. Cristo, num determinado momento, enquanto a gente ainda era pecador, enquanto a gente ainda era falho, enquanto a gente ainda era merecedor de estar em queda livre, Ele entrou no meio, abriu as suas asas e se pôs diante da gente, para que a gente não se estatelasse no chão e não fosse lá para as profundezas. Ele não deixou, e detalhe, nenhum dardo inflamado do inimigo, nenhuma seta do maligno, nenhuma aljava, nenhuma seta, nenhum tiro, nada que venha de baixo atinge esse filhote, que sou eu e você, porque ele está ali na frente. Está de asa aberta, Ele recebe os tiros por você, Ele recebe essas flechadas por você. Como a Rita falou aqui quarta-feira, como o Gelson falou aqui no domingo à noite, ele foi transpassado, ele foi moído, ele recebeu tudo isso, foi por mim e foi por você. Para garantir a sua integridade física, para garantir que você esteja aqui hoje, ouvindo sobre a palavra e ouvindo sobre o amor da águia, que é a nossa águia, que é o Jesus. O versículo 12 que fala assim: o Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Que é lógico, a gente acredita e a gente vê que a extraordinária afeição dos filhotes, da águia, né, que leva os seus filhotes pelas costas. Ninguém tem esse poder de dar o seu único filho em resgate de cada um de nós. É só esse Deus que se coloca em risco, que se coloca em perigo, para que ninguém possa nos ferir. É só Ele que coloca na frente de tudo e nos carrega. E nos carrega quando a gente mais precisa do renovo,
nos carrega quando a gente mais precisa de um respiro, de um refrigério. Nenhum outro Deus fez isso, de dar a própria vida em resgate de muitos. Amém? Vamos partir para a conclusão agora. Tem um textão agora para ler. Se não tiver textão, não é a Tia Sô, né? A Tia Sô sempre tem que trazer um textão em algum momento. Isaías 40, do versículo 21 em diante. Isaías 40, 21 fala assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal eles lançam raízes na terra e Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim, diz o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e as todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação, ou o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Glória a Deus. Fica de pé um pouquinho no seu lugar. Pode colocar, Isabela, a primeira foto, fazendo um favor. Isso, essa daí. Essa imagem, dá para vocês perceberem, é um arado. Dá para perceber aqui no cantinho da imagem um trator, tem um homem de amarelo ali perto desse arado. Essa é uma obra de arte. É uma obra de arte chamada wish, desejo do inglês. E começou assim, num campo vazio em Belfast, na Irlanda do Norte. E o que parecia sendo nada, né, na verdade um arado, um composto aí no meio do nada, se tornou uma das obras mais pomposas, maiores de todas as ilhas britânicas. O artista que projetou essa obra, ele é cubano, chama Jorge Rodrigues Gerada. E essa obra, ela foi feita com 30 mil estacas de madeira, 2.000 toneladas de terra, 2.000 toneladas de areia e uma mistura enorme de outros componentes como grama, pedra e corda. Ela ocupa hoje uma área de 11 hectares, ou seja, 110 mil metros quadrados. Essa obra ocupa. No começo, somente o artista, somente esse moço Jorge, ele sabia como ficaria a imagem finalizada, como seria a imagem final. Ele contratou trabalhadores, ele recrutou voluntários para transportar esses materiais e ir colocando conforme ele sabia, como estava na mente dele.
Ele ia direcionando, ó, agora aqui vai pedra, agora aqui vai estaca, agora aqui vai um pouco de areia, agora você volta, puxa com o trator, tira com o caminhão, né? E ele foi direcionando esses voluntários a colocar cada um no seu lugar adequado. Enquanto eles trabalhavam nisso, eles mal percebiam que algo muito incrível estava para acontecer, porque enxergando de perto, a visão é muito limitada. Do chão não parece ser nada incrível, não é? Troca a imagem, por favor, Isabela. Mas de cima, observa-se um enorme retrato. É um rosto de uma linda menininha sorridente. Essa foto só dá para ver pelo Google Earth. Só via satélite a gente consegue enxergar essa foto feita. E é isso que eu quero falar para você agora. Deus está fazendo na minha vida, Deus está fazendo na sua vida agora, algo numa escala muito maior, muito mais grandiosa no mundo do que é essa daí. Ele é o artista e é Ele que vê a imagem final. Nós somos aqui, né, que 1 Coríntios até fala, nós somos os seus cooperadores, nós estamos ajudando Ele a tornar isso realidade. Às vezes Ele fala para a gente, ó, vai aqui, vai ali, põe isso, põe desse jeito, monta assim, a gente não enxerga, a gente não sabe porquê, mas obedeça e siga os seus mandamentos, siga as suas leis, siga os seus desígnios, porque Ele tem a imagem na cabeça do que Ele quer para mim, do que Ele quer para você. E embora a gente não entenda, a grande obra está sendo formada e nós estamos ajudando a fazer. Por meio do profeta Isaías, Deus lembrou o seu povo, ou seja, lembrou a cada um de nós, que é Ele que está assentado sobre toda a redondeza da terra. É Ele que estende os céus como cortina. O versículo lá 22 falava isso. Nós não conseguimos enxergar a imagem final, mas nós devemos continuar fiéis com tudo aquilo que Ele nos ensinou, porque nós temos que saber que nós somos parte de uma incrível obra de arte. Obra essa que está sendo criada aqui na terra, mas que será muito melhor vista de lá do céu. Não é verdade? Uma salva de palmas para Jesus.